Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindo você, catequista, professor de teologia, estudante de teologia. Muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 71 do Catecismo da Igreja Católica. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Noé. Este tema é um tema breve. Ele diz o seguinte: Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si e todos os seres vivos. Essa aliança durará enquanto durar o mundo. O texto que se faz nota neste ponto número 71 é Gênesis 9,16. Mas qual a fundamentação? Bom, esse item do catecismo, ele afirma que Deus ele estabeleceu uma aliança eterna com Noé, a qual se estabelece, se entende e se estende a todos os seres humanos, e que perdurará enquanto existir o mundo. É uma afirmação muito interessante que possui um profundo significado teológico e bíblico. Hoje nós vamos explorar essa informação em diversas perspectivas, que são muito importantes para a catequese, porque no mundo da ciência, as pessoas, às vezes, até sem ferramentas, elas se acostumaram a questionar todas as coisas, mesmo sem ferramentas, né? É como pessoas que questionam o conteúdo de uma caixa sem nunca ter aberto essa caixa, e sem nem mesmo ter a chave, e nem mesmo ser o dono da chave. Mas eu questiono o conteúdo. O conteúdo é um mistério. Um mistério que está revelado apenas para aqueles que conhecem o conteúdo da caixa e têm a chave para abrir. Então, muitas pessoas, na atualidade nossa, é liberdade delas, é claro, questionam o conteúdo de uma caixa na qual eles não conhecem o conteúdo, não sabem o segredo de abertura, não possuem a chave e que não lhes pertence. Então, isso é algo muito, muito complexo para a gente entender. Então, a afirmação de que a criação e que a aliança feita com os profetas, e de maneira especial essa aliança que vamos tratar hoje, que é a aliança com Noé, ela possui um profundo teológico e bíblico muito grande. A aliança com Noé, dentro do contexto bíblico, ela é extremamente iluminadora. Ela é tão iluminadora que ela vai repercutir em livros muito modernos da nossa liturgia católica. Da nossa liturgia não, da nossa literatura católica. Sobre o cuidado comum do mundo. Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. O que é a casa comum? O mundo. Aqui, ó. Carta, é uma carta encíclica do Papa Francisco, né? Esse documento que foi escrito para os cristãos do mundo inteiro se estende também para que eles levem a reflexão para quem? Para a humanidade. E isso está onde? Na aliança com Noé. Aqui. Laudato Si tem as suas bases em Noé. Professor Euclides, como é que é isso? Sim, porque a aliança que Deus fez com Noé, conforme o que está em Gênesis 9, estabelece um novo começo após o dilúvio, simbolizando a misericórdia de Deus que salva as criaturas através da obediência de uma família, de um homem. Quando eu trouxer as nuvens sobre a terra e aparecer o arco-íris, que representa a aliança, nas nuvens, então lembrarei da minha aliança sobre ti e todos os seres vivos e toda a espécie, e nunca mais águas tornarão um dilúvio destruir a toda a carne. E essa aliança significa que não se limita apenas aos seres humanos, mas abrange toda a criação, evidenciando a intenção de Deus de preservar não o homem, mas a vida que ele criou como, posso dizer aqui, como ambiente para a humanidade. A humanidade não vive no deserto, a humanidade não vive num mundo artificial, não vive em meio às nuvens, a humanidade vive no mundo vivo. Se eu pegar um potinho de terra, ali dentro tem um universo, tem um cosmo de vida pulsante. Se eu pegar um copo d'água de um rio, existe um universo de vida ali dentro, e todos eles têm um propósito. Todos esses seres têm um propósito. Quando subo em cima da montanha e vejo
a quantidade de aves, de animais, de sons que tem, que são produzidos por seres vivos. Aí eu entendo a aliança com Noé. A aliança com Noé, ela é frequentemente entendida como aliança universal. É diferente da aliança de Abraão, que é específica para o povo de Israel. A aliança de Noé é uma aliança de Deus com a vida, com a criação. E essa ideia de aliança refere que o amor de Deus e a justiça de Deus, após o juízo do dilúvio, compreende não destruir o homem, não destruir a humanidade, mas, acima de tudo, não destruir a terra. Deus não vai destruir a terra. Talvez seja por isso que o homem é tão tentado a ele mesmo destruir, para ele quebrar uma promessa que foi feita por Deus. O homem, ele tem que tomar ciência de que a aliança, não essa aliança feita com Deus, e que o Papa Francisco fala na Laudato Si, não estabelece apenas uma relação entre iguais, mas estabelece um vínculo com um compromisso, com um propósito. Nós somos guardiões desse mundo. E a implicação teológica disso é muito grande, gente. Teologicamente, a aliança com Noé representa um momento crucial na história da salvação, onde Deus dá a uma das suas criaturas o que? Responsabilidade sobre as demais. Segundo o teólogo Henri de Lubac, a história da salvação é uma série de alianças que Deus estabelece com a humanidade. A aliança de Noé é a primeira manifestação dessa promessa em restaurar a criação. É restaurando. Eu tenho que restaurar o Éden, para que depois eu possa pôr o casal original lá. Essa visão da aliança. A promessa do arco-íris é um símbolo que transcende a revelação entre Deus e a humanidade, conectando-se com a ideia de cosmos. O arco-íris é um evento físico, onde a luz, passando pelas gotas de água, ela se torna fisicamente, ela gera uma sensação física diferente. Ela produz cores, ela produz vida. Conectando com a ideia de que existe uma revelação universal. Existe uma redenção universal que vai culminar em Cristo. Essa aliança é eterna, que é a expressão da aliança, que é algo que não tem começo nem fim. Tá? A importância aponta para a durabilidade, a imutabilidade do compromisso de Deus com a criação. E essa ideia, ela é reafirmada pelo próprio catecismo, que sublinha que a aliança não é um contato temporário, mas é um pacto perpétuo, eterno, e que se estende para toda a história da humanidade. Essa perspectiva, ela corrobora muitas ideias que muitas vezes nós não nos damos conta. Como é que eu trato o ambiente em que eu estou? E isso vai tocar em pequenas ações cotidianas, que enfatiza não só a fidelidade de Deus, mas a nossa fidelidade com a nossa parte nessa promessa. Eu poderia dar inúmeros aqui, mas eu vou dar apenas alguns exemplos de citações que vão lembrar isso. Alguns deles eu tirei da Laudato Si, né? Embora seja um catequese ponto a ponto, mas eu tenho que atualizar as repercussões do catecismo, lembrando que o catecismo foi escrito antes desta obra, dessa carta encíclica. Gênesis 9, 8 e 17. Esse trecho narra a aliança entre Deus e Noé e a criação do arco-íris como sinal de aliança. Henri de Lubac vai falar, dentro da obra História da Salvação, ele vai fazer a argumentação de que a aliança com Noé estabelece base de alianças subsequentes, ou seja, eu preciso do mundo, para que no mundo exista propósito para as criaturas. Isso é muito interessante entender isso. Existe um plano divino para essa salvação. Também dentro do catecismo nós vamos encontrar, além do número 71, mas de maneira especial no número 71, o significado para a vida da igreja e para a humanidade. A Dei Verbum, um documento do Concílio Vaticano II, ele vai dizer que esta revelação progressiva, através da história, onde a aliança é mais uma etapa no plano divino. João Paulo II frequentemente mencionava a aliança com Noé como uma expressão do amor de Deus a toda criatura.
Talvez isso motivava a ir a todos os continentes, a todas as pessoas, visitar todos os ambientes, levar a sua santidade, levar a sua presença a esses lugares. Para quê? Para cuidar bem do mundo. Ele foi a todos os continentes. Então ele entendia muito bem a responsabilidade que eu tenho sobre cada palmo de terra, cada palmo de chão, cada cultura, cada língua, cada pessoa, cada ambiente. Esse número 71 do Catecismo não reflete somente a fidelidade de Deus com Noé, mas também ele nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com a criação. A responsabilidade que temos em cuidar do mundo. A aliança é um lembrete contínuo do amor de Deus e de seu plano para a humanidade, que se revela, posso dizer assim, plenamente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, esta revelação, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu vim para que todos tenham vida. Quando ele fala todos, o todos é a totalidade, universalmente todos vivam. E aí, lembra daquele potinho de terra com os micro-organismos? Lembra daquele potinho de água com os micro-organismos? Vida. Quando todas essas coisas, quando esses micro-organismos, quando essas bactérias, vírus, fungos, eles saem do controle, é porque alguma coisa não está bem. É porque eles têm um propósito cada um. Porque não está bem. Então, lembremos disso. Né? Quando nós não contemos mais as marés, quando nós não contemos mais os fluxos de água, as enchentes, a seca, a chuva, as estações do ano, quando nós perdemos isso, quando nós perdemos a noção disso, quando perdemos a capacidade de prever isso, é porque tem alguma coisa muito ruim acontecendo. E é a hora que cada um de nós deve se revestir de responsabilidades e cuidar, principalmente do nosso ambiente. Nós moramos em cidades, em centros urbanos, e que muitas vezes, aqui, principalmente aqui no Brasil, nós somos achacados por insetos, mosquito, né? Dengue, chikungunya, tudo isso. Por quê? Não adianta dizer, a natureza está fora de controle. Não! As minhas responsabilidades estão fora de controle. Os insetinhos estão fazendo aquilo que eles foram programados para fazer, ou seja, se reproduzirem na água. Mas eu deixei a água parada em lugar que não precisava. Eu perdi a responsabilidade sobre o meu asseio. Nós não estamos tão ruins assim, mas vamos pensar a mesma lógica. Hoje nós criticamos, oh meu Deus, a peste negra, pulgas e piolhos nos ratos transmitiram doenças que matavam. O que tem de diferente? O que tem de diferente? Mas eles estavam lá eles estavam na Idade Média, não tinham acesso à cultura que nós temos, não tinham acesso aos meios que nós temos, então foram vítimas disso. E passou. Mas não passou sem deixar uma marca de morte, de sofrimento, de transtornos para a humanidade e para a própria natureza. Né? E tantas outras epidemias e pandemias são causadas por quê? Por falta de responsabilidade daquele que deveria cuidar das coisas. Sim. E tem tantas outras coisas. Muito pouco são as coisas que acontecem na natureza sem a nossa intervenção. Mas quando pessoas estão andando na estrada, aquela barreira cai sobre... Será que aquela estrada deveria ser construída ali, naquele terreno, sobre aquele solo, diante daquelas constituições geológicas? Será que o homem pensou bem aquilo ali? Será que o homem fez bem? Ou será que ele pensou melhor, de repente, em fazer... mas aqui a gente podia... E que precisa de uma contenção, precisa de uma parede, de um contraforte aqui. Eu podia até que colocar uma ponte que ficasse suspensa aqui, mas vamos fazer aqui mesmo. E aí quando... foi vontade de Deus. Não é de vontade de Deus. Foi imperícia, foi despropósito do coração do homem. E vou para coisas mais simples. Morreu, pobrezinho. 17 anos, morreu. 17 anos, sem carteira, sem habilitação, dirigindo um carro potente, numa noite chuvosa, com álcool e drogas no sangue. Vontade de Deus? Não tem nada de vontade de Deus.
Então, dentro dessa lógica, a gente tem que entender que somos responsáveis não somente por nós, mas pelas coisas que estão ao nosso derredor, né? Somos responsáveis até mesmo pela bituca de cigarro que a gente joga numa palha seca. Somos responsáveis por uma latinha de água que eu jogo pela janela do meu carro. Aqui não tem nada aqui, ela tem água dentro. Um pouco de física. Água, luz do sol, ampliação, convecção da luz. Nós temos o quê? Uma lente de aumento. Que a gente brincava, tacar fogo em papel, né? Começou um incêndio. Um incêndio que matou animais, que matou... Sabe aquele potinho de terra? Sabe aquele potinho de água? Destruiu aqueles universos. Eu não tenho o poder de criar aquele universo, mas eu tenho o poder de destruir aquele universo. Foi isso que Noé projetou, uma arca onde a vida pudesse ser levada, a vida pudesse ser restaurada, a vida pudesse ser guardada. Cada pessoa deve pensar que a sua vida é uma arca de Noé. Cuidado que eu tenho com o meu lixo, cuidado que eu tenho com as minhas compras. Tem muita gente que compra e não usa para nada. Faz parte desse projeto. Não destruir o mundo. Eu já tive a infelicidade de visitar praias diferentes décadas depois. Uma praia limpa, bonita, estava tomada por lixo ambiental. Uma década. E isso é muito triste. Não foi isso que estava lá na promessa feita a Noé. Se formos ampliar um pouquinho isso que a gente está falando aqui, o relato dessa aliança com Noé, ele encontra-se lá em Gênesis, né? É um plano. Deus usou do dilúvio para purificar, para limpar, para recomeçar. Após a destruição causada pelo dilúvio, Deus inicia um novo capítulo. Não há mais destruição. Agora eu estou confiando a humanidade para você. Faça bem. A aliança com Noé inclui essa promessa através de sinais, o arco-íris, que é uma aliança sem começo nem fim. Né? O arco-íris, além de simbolizar a paz e a reconciliação, representa também essa beleza, essa diversidade que existe de criaturas. Se formos mais além, fazendo uma compreensão teológica agora, a aliança de Noé pode ser vista como uma forma de Deus reafirmar o seu amor pela criação, seu desejo de manter essa ordem, essa vida, ou seja, cada potinho, cada porçãozinha de terra e de água existe uma ordem, existe vida. E o catecismo vai mencionar essa aliança como algo duradouro. Enquanto o mundo existir, o caráter de eterno será conferido. A aliança é um modelo de relacionamento. Da mesma maneira que me relaciono bem com Deus, tenho que me relacionar bem com as pessoas, com as coisas, com o mundo, com aquelas porçõezinhas de terra e de água que estão ao meu alcance. Outra coisa que representa teologicamente, a inclusividade. A aliança não é apenas com Noé e com a sua família, mas com toda a criação. Demonstra que Deus, no seu amor, estende a todos os seres vivos, mostrando que existe uma responsabilidade, porque nós somos guardiães. O teólogo alemão Hans Urs von Balthasar, ele enfatiza que a relação com Deus e com a criação é uma revelação de amor que expressa uma relação de compromisso e responsabilidade mútua. Eu tenho um compromisso com a vida, eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com a vida. E a importância desse compromisso. A aliança requer uma resposta humana. A narrativa enfatiza que, embora Deus faça a promessa, são os seres humanos que têm o papel de responder ao chamado. Deus quer guardar a toda criatura e toda a criação. Eu vim para que todos tenham vida. Mas isso depende de quê? De encarnar as palavras de responsabilidade. Eu vou cuidar disso. Aquela frase lá na Sagrada: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso se reflete na prática, com um estilo de vida que respeita e cuida da criação. Né? Eu dei exemplos hoje da dengue, de desmoronamentos, de enchentes, de coisas aqui que tem o nosso dedo usado de uma maneira improvisada muitas vezes e até maldosa. Então, quero dizer que
para cada coisa que nós fazemos, nós temos que pensar muito bem nas implicações que essas coisas vão ter. Desde as nossas palavras, ou seja, quando alguém está me avisando de uma coisa errada que está acontecendo, tanto faz. Tem implicações éticas. A aliança de Noé também tem implicações que significativamente atacam, ou seja, atacam não, tangem a ética e a espiritualidade nossa. Moisés, diante de tudo que falavam dele, é louco, construindo uma arca num lugar que não tem água. Quando você faz coisas na sua vida, na sua casa, quando você coloca em prática projetos de sustentabilidade, vão achar que você é doido, vão achar que você é maluco, mas essa é a sua responsabilidade. É ali que você faz a experiência de Deus. Eu falo que existe ecologia, né, ecologistas e ecologismos, mas a ecologia nada mais é que uma promessa de Deus. A ecologia é a restauração do projeto original. Deus é o primeiro que tem responsabilidade ambiental, porque ele criou sempre uma cadeia, uma ordem para as coisas. A relação entre a humanidade e a criação deve ser preservada, como enfatiza teólogos como o próprio Papa Francisco na Laudato Si. Urge a proteção da criação, não apenas como um ato espiritual, mas como um dever moral. Nós somos responsáveis. A nós foi dado algo que a eles não foi dado. Né? A esperança e a redenção. A aliança também traz uma mensagem de esperança. Apesar das falhas humanas, Deus continua a buscar um relacionamento com a humanidade, prometendo a redenção. E esse tema deve ser estudado, explorado, à luz do Antigo e do Novo Testamento, onde a salvação torna acessível a todos. E é uma responsabilidade de todos, e é uma busca de todos. Uma continuidade da aliança com Noé é uma responsabilidade de todos. O arco-íris, que é um sinal de aliança, possui camadas de significado. Representa a beleza, a diversidade da criação, a unidade dos seres. É uma imagem de esperança, de renovação. Santo Agostinho reflete sobre o significado dos sinais divinos. Ele destaca que os sinais não são apenas elementos visíveis, mas também são convites ao mistério divino. Enfim, esse item 71, 2 linhas do Catecismo, revela a profundidade e a complexidade da aliança de Deus com Noé. E eu destaco que a maior delas é a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que se estende a toda a criação. Aquele potinho de terra, aquele potinho de água. Ali age a misericórdia e o amor de Deus. A aliança não é apenas um compromisso isolado, uma promessa isolada, mas é parte vital da narrativa da salvação e continua a desdobrar-se na história. Laudato Si. Louvado seja Deus nas suas criaturas. A responsabilidade humana em responder esse amor compromisso é um chamado que ecoa através das gerações. A promessa que está lá em Noé foi refletida por este homem nos dias de hoje. Ela é atual, atualíssima. Por isso, cada um de nós reflita sobre a nossa interação com o nosso mundo, com o mundo no qual nós vivemos. Os catequistas levem isso a seus catequizandos. Por que não dá para falar de ecologia? Se eu deixo a sala de aula desarrumada, se eu deixo as coisas fora do lugar, se eu jogo lixo no chão, na rua, se eu rabisco o meu ambiente, se eu não tenho cuidado com as coisas mais simples. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.